Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motive o Cérebro e hoje nós vamos falar sobre como vencer a procrastinação. Bom, primeiro de tudo que para você vencer a procrastinação, você tem que entender duas coisas que eu vou colocar aí na tela para vocês. A procrastinação, ela tem a ver com emoções, é o que faz você procrastinar, e com experiências. Mas o que quer dizer isso? Bom, vamos começar pelas emoções. As emoções, ela tem a ver com o seu estado emocional, ou seja, como que você está se sentindo atualmente, se você está triste, se você está com raiva, se você está ansioso, se você está feliz. Esse é o seu estado emocional. E também tem a emoção atrelada à tarefa. O que isso significa? A tarefa que você vai fazer pode ser estudar, entregar um relatório para o seu chefe, qualquer coisa. Ele pode ter uma questão emocional, por exemplo, você pode achar aquilo tedioso, você pode achar aquilo chato, você pode ter preguiça, você pode ter medo, achar que não vai dar conta. Então, esse é o estado emocional da tarefa. Então, o seu estado emocional vai interferir no estado da tarefa. Por exemplo, você pode estar triste e a tarefa ser muito gratificante e isso pode fazer com que você venha a procrastinar. Ou você pode estar muito feliz e a tarefa vir a ser algo que te traz uma emoção negativa, isso pode fazer você procrastinar. Isso vai depender de pessoa para pessoa, então tem a ver entre seu estado emocional e a emoção da tarefa. E agora a gente fala de experiência. O que quer dizer a questão de experiência? A experiência pode ser a ver com a tarefa passada, por exemplo, você já estudou e achou aquilo tedioso, você tem dificuldade naquela matéria, você já teve uma experiência ruim quando você foi entregar aquele relatório para o seu chefe, ou seja, uma experiência que você já teve. E também tem a ver, por exemplo, com questões familiares ou pessoas próximas. Se você cresce com a pessoa falando que você não faz nada direito, que tudo que você faz errado, você fica com aquela questão gravada no seu cérebro, e aí você pode ter tido uma experiência negativa, e isso vai confirmar, entre aspas, aquilo que você cresceu ouvindo. E também você pode ter um chefe fila da mãe que ele acha que tudo que você faz, mesmo que você fez tudo direito, ele pode ser um chefe muito ruim e você ter uma experiência negativa. Então, uma tarefa passada vai influenciar com as questões familiares que você cresceu, com o seu atual chefe, que o seu atual chefe influencia na sua experiência. Então, só relembrando que o fato de você procrastinar tem a ver entre o seu estado emocional e a experiência daquela tarefa. Mas isso tem como resolver. A primeira coisa que você pode fazer é trazer aquela tarefa que você tem mais dificuldade, que ela é mais importante, para o horário, que nem eu estou colocando aqui na tela, para o horário que você tem mais energia. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós começamos pela tarefa que a gente mais gosta, pela tarefa mais fácil, só que ao decorrer do dia, o seu foco, a sua atenção, ela vai diminuindo. Se você deixa para o final, a chance de você procrastinar é muito grande. Se você traz aquela tarefa para o horário que você tem mais energia, a chance de você concluir aquela tarefa é muito maior. Você vai ter uma experiência positiva porque você concluiu aquela tarefa, está desempenhando, e você vai ter o estado emocional positivo. Somando as duas, você se mantém motivado e o seu cérebro agradece. A segunda questão também, que tem a ver muito com a sua experiência, que você tem que fazer para você quebrar o ciclo de procrastinação, você vencer a procrastinação, é você pegar uma tarefa que você tem muita dificuldade ou que ela é muito grande e você quebrar ela em tarefas menores. Porque conforme for a tarefa, a sua experiência, seu cérebro ele vai criar uma certa resistência. Se você tiver uma experiência negativa ou uma questão emocional, se seu estado emocional, aquela tarefa trazer um estado emocional, seu cérebro de forma automática vai tentar te colocar em outras tarefas para você ficar nas redes sociais, que te traz um prazer momentâneo. Então, conforme você quebra aquela tarefa, isso facilita para o seu cérebro e você não tem uma resistência. Então, aquilo vai facilitar e vai fazer com que você não procrastine. Galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo, se inscreva no canal, aqui tem muitas playlists com várias questões científicas que vão te ajudar no seu dia a dia. E deixe seu joinha também, que assim eu sei que você está gostando do vídeo. Outra coisa também importante que você vai precisar fazer, que muita gente negligencia, que nem está aparecendo aí na tela, você precisa se alimentar e se hidratar. Por que isso é importante e por que isso faz você procrastinar? Quando você não se hidrata
e quando você fica muito tempo sem comer, pula refeições, você acaba o seu combustível. Seu combustível que é a glicose. Seu corpo precisa e o seu cérebro precisa de glicose. Quanto mais difícil, mais demanda emocional, quanto mais dificuldade for a tarefa, mais vai exigir do seu cérebro, mais ele vai consumir combustível. Se você ficar sem se alimentar, você vai diminuir o seu foco e a sua concentração, e isso vai fazer com que você tenha uma experiência negativa, uma emoção negativa, e aí você alimenta aquele ciclo de procrastinação. Então é importante que você se alimente para que você continue concentrado e motivado e que você também se hidrate, porque o seu corpo precisa de água para fazer reações químicas. Lembre-se, você não é um cacto, você é um ser humano. Lembra que eu falei para vocês, conforme vocês vão passando o dia, a concentração, o foco ele vai diminuindo? Nosso cérebro ele tem um modo difuso e um modo focado. O modo focado é quando você está prestando atenção em algo. O modo difuso é quando o seu cérebro está relaxado. Ele precisa alternar isso. Essa questão de tempo vai depender de pessoa para pessoa e conforme você vai se acostumando com aquela tarefa. Então, conforme você vai ficando muito tempo naquela tarefa, o seu foco, a sua concentração, ela vai diminuindo. Então, você tem que fazer pausas, porque senão o seu cérebro ele entra em greve, que nem está aqui a carinha dele, e ele vai ficar, não vou fazer. Tem criança que faz isso, né? Fica, não. Vocês têm filho? A criança também faz isso? Coloca aqui nos comentários se você conhece. Conheço várias crianças, cara. Não. Bom, então, se você faz pausas, você vai produzir mais de forma inteligente. Você vai ter uma experiência positiva, você vai ter uma emoção positiva e isso vai fazer com que o seu cérebro se mantenha motivado. E eu sei que é muito difícil mudar hábitos. Por isso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui do lado com uma planilha que você pode baixar, que lá vai explicar como você faz para utilizar e como que você faz para mudar hábitos. Vou deixar aqui do lado, está sensacional. Corre e dá uma olhada.